fica de pé. Se ele está longe, vai para perto. Enquanto eu estou agradecendo, você se aproxima aí do seu esposo, da sua esposa. Os que estão sozinhos hoje, pode ficar sentado. Eu quero agradecer a oportunidade ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, todos os pastores dessa casa, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e missionários que faz parte desse corpo de Cristo. Eu quero louvar a Deus por cada um que tem confiado em mim como pastor e tem me dado essa responsabilidade de estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio nessa noite e pela vida de todos que estão nos assistindo de casa, no conforto do lar. Não perca esse culto, um só minuto. Foque naquilo que Deus vai falar nessa noite. Não se distraia, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Agora para os casais, vira de frente um para o outro. Isso. Olha bem dentro dos olhos dela e diz assim: olha para mim, minha filha. Chegue, minha filha. Repitam comigo. A partir dessa noite, não viverei mais os meus achismos, mas viverei no centro da vontade de Deus. Eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar de algo muito sério, muito importante, que é o casamento. Uma palavra que Deus me deu e é o que muito atrapalha, né? Um casamento são os nossos achismos. Mas eu acho que tem que ser assim, mas eu penso que é assim, mas ela é isso, mas ele é aquilo. E você esquece daquilo que Deus determinou na sua palavra. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 21 até o 25. É culto de família, então não há nada melhor do que falar sobre casamento, ok? Todos acharam? Quem está sem Bíblia, tem aqui o monitor. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aí. Pegamos uma palavra aqui do início, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, para entendermos que casamento não foi algo que o homem criou, mas sim algo que Deus determinou sobre toda a humanidade. E a gente pode ver que a mulher ela foi tirada da costela do homem. É por isso que nós lemos, a palavra diz que deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só. Afinal, aquela que havia sido tirada de você, um dia voltou para você, para o lugar devido, para o lugar de honra, e se tornaram uma só carne. Porque o homem foi tirado um pedaço para que se fizesse a mulher. Então, quando você encontra a sua amada, a sua desejada, a sua princesa, e você casa, não foi você quem escolheu, mas foi Deus que te deu aquilo que já era seu. E muitas das vezes você diz assim, depois do casamento, depois do tempo que passa, você diz: que mulher, que homem eu fui escolher. Meu Deus, não é assim? Não foi você que escolheu, foi o dono de todas as coisas que trouxe alguém para poder lixar você em algumas partes que precisava. E se fosse alguém da forma que você queria, não ia lixar as suas imperfeições. Por isso Deus trouxe para você aquilo que um dia Ele havia tirado de você, homem de Deus. Amém? Sabemos que o casamento tem muitos embates, tem muitas guerras, muitas diferenças. Isso é porque o homem ou a mulher não quer entender um ao outro, mas quer viver cada um dos seus achismos, da sua forma, das suas vontades, e não está nem aí para o seu cônjuge. Mas saiba que quando você fere o seu cônjuge, você está ferindo a você mesmo. Afinal de contas, ela é carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Então você começa a se iludir, se enganar, achando que o mal que você faz para ela ou para ele não volta para você. Você está fazendo para si mesmo. Porque vocês se tornaram, a partir do momento que você escolheu, que Deus te entregou, você deixou pai e mãe e se uniu à sua esposa, e os dois se tornaram uma só carne. Amém? Mas isso foi no Velho Testamento, pastor Júnior. Não. Abre lá em Mateus, capítulo 19. Não foi só no Velho Testamento. Depois que Jesus veio, as coisas mudaram, pastor Júnior. Será? Vamos ver. Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 3 até o 6. Muitos anos se passaram e aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus criou, não se apaga. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 19, capítulo 19, versículo 3. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá e a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então não foi você que decidiu se unir-se, mas foi Deus que uniu, com um propósito, com um objetivo. Mas muitas pessoas não entendem, não compreendem o propósito e o objetivo de um casamento. Acha-se que foi o homem quem criou o casamento, e por isso casa e descasa quando quer. Deixa um, pega outro, achando que isso é normal, e não é.
Porque não foi homem quem criou o casamento, mas sim Deus. Deus que instituiu o casamento dentro de um lar, para que um pudesse cuidar do outro, para que um pudesse ajudar o outro, para que um pudesse orientar o outro. Só que muitas das vezes torna-se um campo de batalha, porque você acha que você é melhor do que o seu cônjuge, e não é. São todos iguais, todos a mesma carne, todos são pecadores. Mas alguém precisa sobressair, para que um casamento ele dê certo, para que uma família ela vá bem, precisa alguém sobressair. E se você prestar atenção, sempre em uma casa, em um casamento, vai ter alguém que é mais compreensivo, vai ter alguém que busca mais a Deus do que o outro. E talvez por isso vocês não conseguem chegar no mesmo objetivo, que é os dois viver bem e agradar ao dono do casamento. Mas enquanto isso não acontece, o que nós fazemos? Aquele que busca mais continua guerreando, continua lutando, continua perseverando, porque vai chegar um momento que de tanto que está ao seu lado, vai observar o seu comportamento, a sua atitude, e ele também será alcançado, porque ele também é um igual a você. E as guerras, e as lutas, como eu falei, é para moldar o seu caráter. Porque muitas das vezes você se acha porque você é o que busca mais, porque você é o que mais apazigua as coisas na hora da confusão, e às vezes você se acha no direito de humilhar, de desprezar, de querer descontar na mesma moeda, e não pode ser dessa forma, porque aquilo que você faz para com o seu próximo, com o seu cônjuge, você está fazendo para você mesmo. Então o casamento realmente não é algo fácil. Por quê? Porque foi algo que Deus instituiu sobre a terra, e tudo aquilo que Deus instituiu sobre a terra não é fácil, porque entre o homem e a mulher, você decide quem você vai colocar. Ou você coloca a vontade soberana de Deus, ou você decide viver no centro da vontade de Deus, ou você abre a porta e deixa Satanás entrar. E é o que muitos casais fazem nos dias de hoje. Sempre um vai querer ser melhor do que o outro, sempre um vai querer ditar as coisas para o outro. Não seria mais fácil você abraçar e dizer: não é por aqui, é dessa forma, assim vai ser melhor para nós dois e para nossa casa. Então não desistam do seu casamento porque está em guerra, porque está passando por luta, por dificuldade. Parece que nada muda, só eu estou buscando, o outro não busca. Não desista, porque as coisas de Deus é dessa forma. Requer-se um tempo, demora-se um tempo, para que Deus possa aperfeiçoar os dois, e os dois viverem o mesmo entendimento, e os dois estarem unidos no mesmo propósito. Chegará o momento, chegará a hora que isso vai acontecer, aonde os dois vão estar unidos, aonde os dois vão estar no mesmo propósito, na mesma busca e na mesma unção. Isso é possível, mas entenda que todos os dias o inimigo ele vai querer se levantar no seu casamento, na sua casa. Mas de que forma você vai se comportar diante dos levantes, diante das guerras que o inimigo vai tentar para destruir aquilo que um dia Deus criou? Porque a palavra diz que aquilo que uniu Deus não separe o homem. Quando a palavra fala o homem, é a mulher e o homem. Porque juiz nenhum tem autoridade de chegar e separar vocês se vocês não procurarem o juiz. Então quem faz a separação são vocês mesmos.
E Deus está falando para mim e para você: ei, o que eu uni, não se façam de besta, não separem. O juiz não é culpado, ele apenas está cumprindo a obrigação dele. Mas quem procurou para fazer a separação? Foi o juiz que foi na sua casa ou vocês que procuraram ele? Porque assim como um dia vocês decidiram casar, foi vocês que foram até o juiz, até o pastor, até o apóstolo. Foi vocês que decidiram ir. E diante do altar vocês prometeram que fosse que até a morte vos separe. Ninguém obrigou vocês a falar isso. Todos nós prometemos e juramos diante do altar de Deus ou diante de um juiz terreno que é uma autoridade. Ninguém te obrigou. Agora Deus colocou em suas mãos alguém precioso, alguém preciosa, e talvez você não observa num profundo o quanto a pessoa que está do seu lado, que Deus te entregou, ela é importante para a sua vida. E você muitas das vezes deixa o inimigo destruir algo que Deus constituiu na sua vida. Sabemos que tem uns que são cristãos, outros não são. Mas olha o que diz essa palavra aqui em Lucas. Abra em Lucas, capítulo 17. Aleluia, Jesus. Olha o que diz essa palavra. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem viere. Melhor fora que lhes pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Até o 5. Olhai por vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, olha aí, casados, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe, diz a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: ai por quem vier o escândalo. Porque quando você se diz ser cristão e você se separa do seu cônjuge, você está escandalizando. E geralmente é um que quer a separação, o outro não quer, mas tem um sempre que quer. Então o Senhor está falando: ai por quem vier o escândalo. Ou também na traição: ai por quem vier o escândalo. Melhor seria que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Porque o seu testemunho diante dos olhos humanos vai falar muita coisa para as pessoas que estão nos observando aí fora. Todos nós passamos por lutas e dificuldades nos nossos casamentos, sim, porque é algo que agrada a Deus, mas também é algo que desagrada o diabo. Então não adianta, você vai passar por luta, por guerra, até aquele grande dia. Mas como você vai se comportar diante das situações de guerra, de luta no seu casamento? Você vai ser o motivo pelo qual vai vir o escândalo? Ou você vai ser alguém posicionado e vai dizer: não foi eu que escolhi casamento, mas foi Deus que me deu. E se Deus me deu, eu vou honrar, porque eu sei o quanto Deus importa para a minha vida. Ou vocês pensam que os pastores não têm guerra, luta dentro de casa? Pensa que é só vocês? Temos. Só que o pastor, ele entendeu que o casamento não foi eu que criei, foi Deus que constituiu.
e tudo aquilo que Deus constituiu e entregou nas nossas mãos, nós temos a obrigação de zelar e cuidar. Porque quantas das vezes pensamos em largar tudo, abandonar o nosso lar e cair fora? Quantas das vezes? Mas o amor pelaquele que nos amou primeiro fala mais alto. A responsabilidade de entender que tem muitas pessoas observando os pastores nos faz permanecer firme. Porque sabemos que não é só nossa vida que está em jogo, mas a vida de todos vocês que têm nos observado. Todos. Por isso você também que conhece o Evangelho e se tornou um cristão, o seu casamento também é um exemplo para as pessoas lá fora. As pessoas que estão lá no mundo não sabem a importância de um casamento. Não sabem o quanto Deus ama um casamento. Mas você que conhece a palavra de Deus, você sabe a importância. Você sabe tudo aquilo que você jurou diante de Deus, diante dos homens. Não foi algo só da boca para fora, mas é algo verdadeiro, porque nós conhecemos e sabemos o poder que tem a palavra de Deus. Então nós compreendemos que não é algo que simplesmente eu já não quero mais, como uma empresa que você se cansou e diz: eu não quero mais, vou passar essa empresa para outro. Não é assim. Sabemos que é algo que o Senhor nos entregou até aquele grande dia, até chegar aos 70, 80, 90. Não vi nenhum amém. Lado a lado, para todo mundo olhar. Bodas de ouro, bodas de pérola, diamante, tudo que é bodas. E todo mundo olhar e dizer: ali, dois guerreiros. Você precisa ser o exemplo no seu casamento. Vamos ter as dificuldades? Vamos. Mas quem você decide ser na hora da dificuldade? Você é alguém que chama, aconselha, que perdoa se errar 7 vezes num dia? Porque a palavra falou 7 vezes num dia. Se todas as 7 que seu irmão procurar e dizer: me perdoe, você tem que perdoar. 7 por dia. Talvez você precise perdoar só uma vez no dia e você não está perdoando. Né, minha morena? Só nós sabemos o que nós vivemos. Porque a fúria de Satanás contra nossas vidas não é pouca. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos todos os dias liberar perdão. Até porque nenhum de nós somos perfeitos. Somos falhos, pecadores. Mas aproveitamos uma oportunidade para acusar o outro, para apontar o outro, para julgar o outro. Precisamos mudar o nosso comportamento. Eu quero trazer algo aqui agora sobre a importância do casamento, no livro de João, capítulo 2. Eu acho que muitos não entenderam a importância de um casamento. Mas nessa noite, nós vamos compreender. E não só compreender, colocar em prática, amém? João 2, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4 para não se alongar, que meu tempo está acabando. Todos acharam? Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sabemos que Jesus, depois de sair, vai mandar com que os servos, a mãe diz: faz tudo o que ele pedir. Jesus manda pegar as talhas de pedra, encher de água, e Jesus vai fazer o milagre de transformar a água em vinho, para que não cause um constrangimento naquele casamento.
uma vergonha para aquele casal, para aquela família. Mas algo que me chama a atenção é que Jesus está ali e diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. É porque Jesus está no início. É o primeiro milagre. Então, ele não queria operar o milagre naquele momento. Mas se tratando-se de um casamento, Jesus disse: pelo um casamento eu faço. Não chegou a hora ainda de operar o milagre, mas por um casamento eu faço. Para você ver a importância que tem um casamento. Eu não sei como está o seu. Se você tem sido humilhado, se você tem passado vergonha, decepção, entenda que Jesus quebra o protocolo para poder abençoar o seu casamento, para tirar a vergonha do seu casamento, para tirar a decepção do seu casamento. Jesus, ele faz qualquer coisa, mas depende de você, depende do que você quer, depende do seu posicionamento. Porque a mãe fala: faz o que ele mandar. Se for importante o casamento, ele vai fazer alguma coisa. Se não for importante, ele não vai fazer nada. E Jesus quebra o protocolo e transforma a água em vinho, para que todos possam entender que casamento é algo de Deus. Que nenhum casamento, muitas das vezes vai faltar vinho, mas se você clamar, Jesus está ali. Nenhum casamento, muitas das vezes vai faltar a compreensão, mas se você clamar, Jesus está ali. Muitas das vezes vai faltar o amor necessário, mas se você clamar, Jesus está ali. E ele muda a situação, ele muda a história. Nós só precisamos crer, nós só precisamos confiar que não é algo nosso, não fomos nós que criamos, mas foi Deus. Então tira os seus achismos, que não tem mais jeito, que não dá mais certo. Em outro pode até dar certo, mas no meu não. O Senhor, ele não faz exceção de pessoas nem de casamento. Se ele achar pelo menos um posicionado, o Senhor muda toda a história. O Senhor muda toda a história. Temos um testemunho desse aqui, Jamile. Um dia Deus achou um coração disposto a sacrificar, a sofrer, a passar por todo tipo de dificuldade, mas permaneceu. Para muitos não tinha mais jeito, mas para o Senhor que transforma a água em vinho, tem jeito. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Mas isso que a gente leu aí, isso é fichinha. Tem mais. Efésios capítulo 5. Isso ainda é pouco para o casamento. O Senhor quebrar o protocolo, para você ver a importância de um casamento. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25. Olha lá o que vai dizer. As mulheres sejam cada uma submissa aos seus próprios maridos como ao... Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da... Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Será que o casamento tem alguma importância para o Senhor? A palavra está dizendo que nós, maridos, se precisar, precisamos ser crucificados por amor das nossas esposas. Será que é importante o casamento para Deus? Mulheres, sejam submissas, assim como Cristo se submeteu
a toda humilhação, decepção, perseguição, chicoteado, coroa de espinho na cabeça, despido, humilhado. E ele não disse não. Ele continuou firme. Mesmo na via dolorosa, ele continuou firme. Mulheres, se vocês estiverem firmadas em Deus, vocês vão conseguir atrair a vida dos seus maridos, para que eles sejam cabeça e não cauda. Homens, se vocês sacrificarem, como Jesus sacrificou o seu próprio corpo, por amor da igreja, por amor das nossas vidas, você vai chegar um dia e ter uma mulher sábia dentro de sua casa. É porque tudo há um tempo, até os dois compreenderem o papel de cada um dentro da casa, vai se levar um tempo. E tem pessoas que têm um coração que é uma terra fértil, que quando recebe a semente, logo é transformado. Mas entenda, tem pessoas que veio do sertão, a terra lá é seca, meu amigo. Você escolheu aonde? Num lugar que a terra era fértil, terra preta, adubada, ou você foi pegar no sertão? Se você pegou no sertão aquele cara bruto, ignorante, meu amigo, você vai ter que clamar para o Senhor derramar a chuva, você vai ter que gastar dinheiro com adubo, contratar um trator para arar a terra, para poder a semente entrar ali e germinar. Esse vai dar mais trabalho, esse vai demorar mais um tempo. Mas entenda que até em Israel, no deserto, planta-se e dá fruto. Aplauda Jesus. A questão não é o tipo da terra, mas é o lugar para onde você está levando essa terra. A gente tem visto muitos homens nesse lugar tendo as suas vidas transformadas. Acabamos de ver um testemunho de alguém que precisou o Senhor empurrar ele em cima da moto, mas ele já estava recebendo tudo, só que ele não colocava em prática. Mas tudo já estava dentro dele, porque ele foi alimentado, porque ele via o exemplo nas nossas vidas. E aí o Senhor disse: espera aí que agora é comigo. Ouvi a oração da esposa, mas não foi para cair, né? É porque o Senhor tem as suas formas. E a esposa dizia: Senhor, quero ele comigo fazendo a obra. Aí o Senhor disse: espera aí, tchau. E hoje ele está aí, jejuando, lendo a Bíblia, subindo ao monte, buscando o Senhor. A mulher que ora. Aleluia, Jesus. A mulher que ora. Vocês não oram. Como é que você quer que Deus conserte essa terra seca, né? Queridos, casamento é algo muito sério. O casamento ele vai refletir na vida dos seus filhos. Se vocês não tiverem cuidado, como vocês estão se tratando, o seu filho observa tudo. Caleb observa tudo. Tudo. E às vezes ele fala coisas que eu pergunto assim. Fico me perguntando como aprendeu, mas aí eu lembro. Se ele está falando as coisas que a gente fala, você acha que ele não observa? Se tiver uma briga, uma confusão, ele observa tudo. A gente estava para sair agora, eu disse: vamos, pastora Gerlúcia. Eu acho que todo homem tem esse problema em casa, né? O homem fica pronto e a mulher, calma. Eu disse: vamos, pastora Gerlúcia, que eu vou ministrar, eu não gosto de me estressar nesse dia. Aí Caleb estava lá na porta na frente e disse: calma, papai, tenha paciência. Eu digo: rapaz. Eu disse: amém, meu filho. Deus fala. Se você pensa que Deus não fala, Deus fala. Então tudo isso é que ele ouve.
Um dia ele pode ter ouvido a mãe ou eu falando isso, calma, tenha paciência. Ele agora lembrou e falou. Então a criança ela aprende. Então quem você tem sido para com seu marido, para com a sua esposa? Cuidado, porque Deus constituiu o casamento para que a gente pudesse chegar a gerar frutos, filhos, porque isso agrada a Deus. Porque Deus trata filhos nas nossas mãos como herança, algo que Ele nos entregou. Amém, igreja? Abra aí em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Esses dias o tempo está meio friozinho, não está? Olha aí. Olha. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é ser dois do que? Porque tem melhor pago do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará. Hein? Tem como? Não tem como. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa ou tão fácil. Amém? Olha que palavra poderosa. Mas isso é para quem compreendeu a importância do casamento. E quando você vê o seu cônjuge abatido, abatida, você vai lá e pergunta: o que está acontecendo? Te fiz alguma coisa? Me perdoe. Está precisando de quê? Você não está só. Eu estou com você. Você é alguém que pratica isso? Porque se você faz isso durante o dia, de noite, você vai ter como se aquentar. Hein? Mas se você briga, se você só discute, quando chega de noite, um para um lado, um para o outro, e a palavra diz que o diabo está no meio. Está brincando? Para você ver que o diabo tem uma fúria terrível do casamento. Que ele até tem tanta fúria que ele quer corromper o casamento. Fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Casar homem com homem e mulher com mulher. Para que é? Você já se perguntou para que é? Não é para satisfazer esse povo não, gente. É para denegrir o casamento que um dia Deus constituiu. Porque a gente leu no início da criação: homem e mulher deixará pai e mãe, se unirá e se tornarão uma só carne. Quando Deus tirou da costela de Adão, Ele formou uma mulher ou formou mais alguém? Porque a palavra diz que formou a mulher. O diabo quer fazer o quê? Corromper, denegrir. Porque dessa forma, até você que é cristão vai dizer que o casamento de nada vale. Isso é algo antigo, do tempo dos nossos pais. Mas hoje em dia está tudo bagunçado. Deus confiou um casamento nas minhas mãos e nas suas mãos, para que você vá até o fim. Persevere, cuide, zele, porque aquilo que Deus nos confia nós devemos cuidar. Nós devemos zelar e não permitir que o diabo gere mentira, gere dúvida no seu coração, porque o casamento é algo instituído por Deus. Tira os seus achismos, tira as suas vontades próprias e coloca o centro da vontade de Deus dentro da sua casa. Porque quando você faz isso junto com a sua esposa, você se torna um reino unido, com um só propósito, e não um reino desunido, desigual, porque reino dividido não subsistirá, não vai subsistir. Então volta
Você estava indo por o caminho errado. Volta. Olha os momentos bons que você teve com seu esposo, com a sua esposa. Olha os momentos que você passou por dificuldade e alguém estava ali, ou ele ou ela. E agora que o tempo passou, já não serve mais. Já não dá mais. É porque os seus olhos já estão em alguém lá fora. Cuidado, porque o que Deus te deu foi esse, foi essa. O próximo que você procurar lá fora, você é responsável pelos seus atos. Porque a que Deus confiou a você é o que está do seu lado. É o que você está lutando todos os dias, perdoando e perseverando, para que os dois cheguem na perfeição de um varonil e de um varão perfeito. É o que nós temos que buscar todos os dias. Porque se você pensa que largando o seu ou a sua esposa, indo buscar outro lá fora, vai ser melhor, você se enganou. Porque aí agora não entra mais a vontade de Deus. Você vai se decepcionar. Você vai se arrepender. E você vai dizer, por que é que eu larguei? Já tem um ditado que o povo diz, né? Só dá valor quando perde. Quando você perder, é que você vai ver o quanto valia. É que você vai se arrepender de não ter ouvido a palavra de Deus e ter se submetido a Ele. Para a gente finalizar, Deuteronômio capítulo 6. Porque o casamento ele tem um objetivo. Não é somente para viver o homem e a mulher. Porque no início o Senhor também disse: seja fecundo e multiplicai, enchei a terra e povoai. Só que as mulheres de hoje não lê mais essa passagem na Bíblia. Não é verdade? Não é, pastor Jesus? Parece que essas Bíblias que vêm assim, a Bíblia da mulher, arrancaram essa parte. Os caras não estão lendo. Amém? Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te será por feixe na tua testa. E as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Tudo que Deus um dia criou é para a gente dar continuidade àquilo que Ele já deixou determinado na sua palavra. Porque os filhos vão vir. Além dos filhos biológicos, virão os filhos espirituais. Mas o Senhor diz: carrega essa palavra no teu coração. Bota na tua testa, mostra para todo mundo. E Ele diz: coloca nos umbrais, nos batentes da tua casa. Aonde você estiver sentado, deitado na sua casa, ensina aos teus filhos. Mas o que é que você tem para ensinar? Você tem guardado no teu coração as palavras de Deus, os princípios de Deus, para ensinar os teus filhos? Ou você é alguém que já desistiu do seu casamento e esqueceu que você tem a herança na mão que Deus confiou te entregar? Porque até a dificuldade que você enfrenta é Deus permitindo, para que você possa dizer para os seus filhos lá na frente: olha o que eu passei com sua mãe, olha o que eu passei com seu pai, mas nós estamos aqui firmes. Nada conseguiu nos separar, porque os nossos filhos vão crescer. E não se preocupe não, vai ser igual a nós pais, porque eles estão vendo tudo, ouvindo tudo, presenciando tudo, e depois vocês não vão poder se lamentarem, porque a culpa foi nossa. Porque o Senhor diz: ei, ensina, mas como é que você vai ensinar se você não é o exemplo?
Como é que você vai ter para dar a alguém o que você não tem? Então, a partir de hoje, deixe as suas vontades, os seus achismos de lado. E comece a fazer da sua casa o centro da vontade de Deus. Um lugar onde Deus tem prazer em habitar. Através da sua atitude. Mulheres, sejam submissas. Marido, ame ao ponto de entregar a sua própria vida. Por amor de um casamento. Porque casamento é um só. Mas hoje virou moda, né? Até os que se dizem ser cristãos são os que mais se separam e casam de novo. É porque esses daí dizem ser cristão, mas não sabem a importância que tem um casamento para Deus. Acha que foi eles que escolheram e casaram porque eles quiseram. Não. Foi Deus que tirou da costela do homem. Foi Deus que constituiu a mulher. E foi Deus que trouxe de volta para o seu lado. Para viver lado a lado com você. Para sorrir junto com você. Para chorar junto com você. Para passar as dificuldades junto com você. Como esse casal que estava aqui. Mas estarem juntos sendo um exemplo. Diante de Deus. E diante das testemunhas aí fora. É porque pensar em desistir é mais fácil. Mas nunca escolha o caminho mais fácil. Porque estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. Mas o largo leva à perdição. Você que quer viver de facilidade, você que quer chegar e quer achar tudo pronto, faz por onde? Você que quer o cartão do esposo para ir no salão, comprar sapato, roupa, deixa a casa, ó, impecável, comidinha na mesa, tudo com excelência, roupinha passada. Para quê? Tô indo no shopping. Espera aí, minha filha, você não vai desprotegida? Toma aquele sem limite. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. É um agradar ao outro. Sem limite. Para comprar à vontade. É um agradar o outro. É um completar o outro. É um entender a dificuldade do outro. Eu sei que vai ter momentos que você vai dizer: rapaz, não aguento mais. Já perdoei 5 vezes hoje. Calma que ainda falta 2, é 7. Perdoa e continua. Porque você só vai ter o que contar lá na frente se você enfrentou dificuldade. Se você não enfrentou dificuldade, você não tem o que contar. E parece que para nós cristãos é mais difícil, né? Mas é. Porque a gente quer viver os princípios de Deus. Mas para quem quer viver de qualquer forma, de qualquer jeito, é mais fácil porque vive uma farsa, vive uma mentira. Não existe amor verdadeiro. É uma farsa. Porque está no mundo com 3, 4 e chega em casa, ainda traz enfermidade para sua casa. Não tem amor, não tem zelo. Por isso, para os que amam, verdadeiramente entende o valor que tem um casamento, vai ser difícil mesmo. Mas não é impossível para o que crê. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Queridos, eu sei que tem muitos jovens aqui que talvez não teve um exemplo de pai, de mãe, se separaram, abandonaram. Mas entenda, vocês estão tendo uma oportunidade de conhecer um Deus que pode fazer na sua vida tudo diferente, e você trazer algo diferente para os seus filhos. Deus, ele vai dar oportunidade a todo mundo, mas você precisa decidir o que você quer. Você quer que a sua geração, os seus filhos, passe pelas mesmas coisas que você passou na mão do seu pai, da sua mãe, que não teve a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus para permanecerem juntos e te criar com o melhor, com a educação?
Ou você quer para os seus filhos o mesmo que você passou? Se você não quer, a partir de hoje muda os seus pensamentos. Entenda que é possível para aquele que busca a Deus e busca conhecer os princípios de Deus. Deus vai colocar a mulher certa na sua vida, no momento certo, na hora certa. Deus vai confiar a herança em suas mãos, e você vai ser um grande pai, e você vai ser uma grande mãe, para ensinar os seus filhos, e dizer: o seu pai passou por isso, por isso e por isso, mas vocês não vão passar, porque eu conheci um Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Aplauda Jesus. Eu quero convocar a igreja para ficar de pé. Eu quero fazer um ato profético com os casais que estão aí. Eu quero orar por cada um de vocês. Eu e a minha esposa, nós vamos orar por cada um de vocês. E eu quero também